Olá, comunidade CNE! Mais um episódio do CNEcast e hoje a gente vai receber a Thaís Fernandes, que já está na nossa bancada. O CNEcast é um projeto aqui do Colégio Nova Época, da área de linguagens e mídia. Nós vamos hoje entrevistar uma artista e temos a sorte de ter outra artista com a gente na mesa, que é a Paula, nossa estagiária da área de artes. Então, confira o nosso episódio. Esse é o CNEcast. Roda a vinheta! Oi, gente, mais um CNEcast. Eu sou o professor Valmir, coordenador de projetos pedagógicos aqui do Colégio Nova Época. E esse é o último episódio da primeira temporada do CNEcast. Hoje é um dia muito especial, porque eu tenho duas grandes amigas minhas pessoais, duas grandes professoras, duas líderes, chefes, donas de ateliê aqui em São Paulo, uma na Zona Leste e outra no centro. A Paula Mendes e a Thaís Fernandes. E elas vão conversar um pouco com a gente aqui sobre arte, sobre o que é ser artista no nosso país, um país onde a arte é desvalorizada, tida como uma profissão periférica e esses meandros, né, dessa dificuldade de ser artista, dessas relações serem perpassadas também com a carreira docente, de como ser uma artista mulher também, que também enfrentam muitas barreiras. Como esse é o último episódio, eu estou aqui na bancada, agradecendo a minha querida agência Mova, que está aqui também conosco. E eu espero que essa última conversa que a gente tenha desse podcast seja muito enriquecedora para todos nós. Eu vou começar perguntando para Paula, depois eu pergunto para Thaís, depois a gente segue aí o episódio, tá bom? Paula Mendes, como é ser artista no Brasil e quem é Paula Mendes? Bem, eu vou começar falando quem é Paula Mendes, até para falar um pouco como é ser artista no Brasil. A Paula, acho que antes de mais nada, se eu paro para pensar assim, sempre foi uma criança muito sonhadora que passou por uma adolescência de sonhos e veio para uma fase adulta de sonhos também. E quando eu falo sonhos, é justamente porque você viver de arte no Brasil é você sonhar, né? Então, é você sonhar com as coisas acontecendo, é você sonhar com possibilidades, é você sonhar com pessoas se unindo para fazer acontecer. Então, a arte nesse sentido, assim, para mim, ela veio muito cedo e veio dessa forma de explorar, de descobrir, de querer tá em contato, né? E estando no Brasil, tá em contato com a arte, ela requer um esforço muito grande, né? Porque já existem alguns espaços, na verdade, quase que limitados para o que um artista pode fazer. Então, muito do que você vai fazer, você tem que ir atrás. Então, acho que ser artista é ir atrás e é ir atrás de fazer acontecer mesmo, sabe? Principalmente no Brasil e do jeito que a gente vê que as coisas estão acontecendo. Você, Thaís, quem é Thaís Fernandes e o que é ser artista no Brasil? Bom, quem é a Thaís? Eu não sei desassociar Thaís e arte. Eu acho que as duas coisas elas são é, juntas desde sempre. Então, desde pequena, eu sempre amei as artes. Sempre foi algo importante na minha vida, na minha trajetória. Desde pequenininha, me envolvia com papel, com pincel, com explorar as coisas. Então, eu vejo que a Thaís ela é alguém que contempla algo. Contemplar é olhar com atenção. E eu sempre desenvolvi esse olhar sem perceber, desde pequena. Então, a arte ela tá em todas as frentes da minha vida, em todas as etapas, em todos os processos, em todas as estações. Então, a arte para mim é tudo aquilo que eu olho com atenção. Então, é muito mais uma visão de mundo do que uma profissão ou algo específico, mas é algo muito mais abrangente do que aquilo que eu possa simplesmente fazer, mas é quem eu sou de fato. Isso para mim é muito importante. E visão de mundo em relação à arte, eu vejo que a gente tem um grande desafio de destravar essa área,
né, onde ela foi muito padronizada ou fechada. A gente tem, assim, o artista de hoje, ele tem como missão ampliar isso para que seja algo acessível e real para todos, né? Porque eu acredito que a arte ela é para todos. Então a gente tem um papel muito importante de tornar a arte algo que conecta as pessoas e não distancia. Então essa eu vejo a arte como uma missão de vida também. Queria que vocês respondessem como é ter um ateliê quando você tem todo um sistema oprimindo para que você pense de certa forma dentro de uma caixa, né? A gente tem uma dinâmica de discursos hoje neoliberais que fala que a ideia de sucesso está atrelada diretamente com um pretenso sucesso financeiro. Como é fazer da vida de vocês, né? Que é uma vida que promove a arte, uma vida que respira a arte, e mesmo assim, dentro dessas relações financeiras, no sistema no qual a gente vive. Eu queria que vocês respondessem. E de como é também ter um ateliê, né? Qual que é a treta da parada? Quem tem que pagar? O que que tem que fazer? Qual que é o custo? Como que é essa captação de recursos? Como que funciona isso? E vocês apresentarem também os ateliês de vocês, que aqui no vídeo você vai ver as imagens dos 2 ateliês delas aí, tá bom? Fala aí, Paula. Bem, eu acho até importante frisar que Thaís está nisso há mais tempo que eu, acredito eu, mas, como eu disse, tudo começa com um propósito, né? E eu acho que quando a Thaís traz nessa questão de nós termos um desafio, um dos maiores desafios realmente são relacionados a você entender que, assim como todas as áreas, o artista ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa viver, ele precisa ter uma vida, né, para além da arte. E o que acontece hoje é que muitos artistas eles dedicam muito tempo à arte para tentar fazer acontecer, mas não que necessariamente a remuneração que vem através disso seja o que você consegue se manter. É, quando você traz, por exemplo, que existe toda uma pressão, essa pressão ela realmente existe. Mas ela existe principalmente pelo que a Thaís falou, porque já existe um algo por trás que, de alguma forma, elitizou a arte, né? Que tornou a arte meio que inacessível, propositalmente, né? Para que pessoas que tenham acesso à arte, elas sejam culturalmente mais, talvez mais é, elevadas, que são como eles costumam dizer, né? Só que aí a visão de cultura ela é muito ampla, né? A cultura não é o que é colocado como cultura para o outro, né? Às vezes a cultura ela vem de vários lugares, ela vem de, enfim. Então, quando você pega para você fazer um ateliê do zero, você pensa que principalmente você vai lidar com várias pessoas com essas mesmas incertezas. Porque são pessoas que às vezes fizeram um quadro e nunca colocaram esse quadro em nenhum lugar. São as pessoas que não sabem precificar. São as pessoas que nunca sequer pensaram em ver a arte dela sendo exposta para outras pessoas. Então, primeiro você tem que pensar nisso tudo antes de você pensar realmente em como o negócio vai se sustentar. Porque você tem que primeiro explicar para essas pessoas que estão chegando que existe espaço, né? Porque tá todo mundo tão machucado achando que não tem espaço. Então, num ateliê, você tem que pensar desde a estrutura mesmo, se ela vai comportar as pessoas que chegam lá, porque quando você fala de elite, tem lugares que você entra que você não se sente confortável. Você sente que você não é parte daquilo, independente da sua arte ser boa ou não, né? Tem um peso. Então você também tem que criar um espaço que seja aberto para todos e nesse ciclo você tem que fazer isso funcionar. Então você tem que funcionar, tem que fazer funcionar de uma forma justa. Geralmente nessa área da arte é muito comum a gente ir atrás de projetos, tentar parcerias, tentar, né, além do que a gente produz como artista. Mas eu acho que o mais difícil primeiro é sempre criar essa comunidade do ateliê, para mim, eu acho que o mais difícil é você pegar essas pessoas que têm a mesma ideia, e são várias, gente, só que elas estão espalhadas, né? E talvez também com essa mesma convicção de que não dá para fazer junto. Então, o mais difícil, eu acho que no começo é você criar essa comunidade, esse senso de comunidade, para as pessoas entenderem isso e aí elas vão vindo se aproximando. E o resto, eu acho que vai fluindo nesse sentido, sabe? Mas eu acho que é muito mais sobre fluir do que efetivamente um cronograma ou um planejamento que estrutura tudo, sabe?
Você, Thaís? Sim, eu também. Eu concordo 100%. Essa é a realidade. E eu já tô com o ateliê há 1 ano, vai fazer 1 ano mês que vem. E eu vejo que esse processo, esse 1 ano, foi só de mapeamento, só de realmente entender esse grupo, quem são essas pessoas que me apoiam, que sonham com arte também, sonham em criar algo também nessa proporção, um projeto assim. Também entender a realidade das pessoas, porque a gente está inserido numa sociedade onde as pessoas não sabem o que é arte, né? Por mais que elas achem, elas possam apreciar de longe, admirar, elas não têm essa vivência, né? Então, eu vejo que um ateliê de artes ele é muito importante para promover uma realidade que as pessoas não sabem que ela existe e que ela é acessível, né? Então, assim, nesse primeiro ano, eu tive contato com muitas pessoas que eu conheço e que eu não conheço, que estiveram no meu espaço para fazer uma experiência artística e que elas não imaginavam que aquilo teria um impacto na vida delas. E não é só sobre arte. E para mim, se eu pudesse dizer o que tem marcado a minha vida nesse 1 ano de ateliê, é ver a arte como não é só sobre arte. A arte é desculpa para a gente acessar as pessoas. Então eu tenho visto as pessoas chegando num espaço diferente, que elas não estão acostumadas. Então tem uma proposta diferente, tem uma estética diferente, tem uma. É, é tudo diferente. É um espaço sensorial, então é o cheirinho da sala, é a música que você ouve, é o olhar sensível que você aguça ali, né? Então você coloca uma pessoa para dentro dessa realidade e ela senta ali e o que que ela vê? Ela vê arte. Ela vê arte, mas o que que é arte, na verdade? Ela olha para ela mesma. Então eu vejo que ela começa a entender, caramba, eu não sou uma máquina de produção, eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano e eu posso sim sentar, me permitir fazer algo que talvez eu nunca tenha experimentado, mas que esse algo que eu fizer pode transformar minha vida, pode desenvolver um olhar para algo que eu não tinha ainda prestado atenção. Então eu já lidei com pessoas que ao entrar naquele lugar, elas começaram a chorar. Eu perguntei por que que você tá chorando? Ai, porque aqui tem algo diferente, porque aqui eu consigo olhar um detalhe e eu vejo a minha história, eu vejo a minha infância, eu vejo algo que marcou a minha vida. Então, a arte, ela tem esse poder de pegar, assim, a realidade e fazer com que ela entre, né. Então, assim, a arte ela é um estímulo para que a pessoa pare de achar que ela é só produtora de coisas, ou de demandas, ou de uma realidade. Nós paulistas, nós temos uma realidade intensa de várias demandas durante um dia, durante a semana, durante as nossas horas. E parar um pouco para fazer arte nos lembra que nós somos pessoas, que nós somos seres humanos. Então, para mim, tem sido muito especial viver isso, e eu acredito muito no poder da arte, no poder de espaços artísticos que promovam essa realidade para as pessoas. Então eu acho que é só o começo aí de algo muito grande que tem para acontecer, e a gente precisa dessas pessoas, artistas posicionados para que a gente consiga juntos promover uma realidade muito mais leve para as pessoas. Vocês não acham que as pessoas têm uma visão um pouco errada do que seja arte? Elas sejam levadas, a pensar que a arte sempre é arte erudita. Então, por exemplo, quando a gente pega uma literatura de cordel, que é uma coisa muito regionalizada, vocês acham que é preciso criar um senso estético para que se aprecie arte, ou que a arte seja mais empírica e que a gente tem que acreditar que as pessoas todas elas vão conseguir, a partir de praticamente um repertório muito reduzido, identificar o que seja arte? Tô falando de um caso extremo, tipo assim, o dadaísmo, né? Uhum. Você tem aquela obra-fonte lá. Mas eu tô dizendo assim, vocês acreditam que as pessoas consigam reconhecer o que seja arte, ou que existam estilos, escolas, movimentos artísticos que são mais privilegiados em detrimento a outros?
Eu acho que definitivamente é a segunda opção, né? Porque até o que a gente traz, existe todo um trabalho de elitização da arte que é feito há muito tempo, né? Tanto que a gente vê, por que que quadros custam milhões se as pessoas que produziram esses quadros, elas não estão mais aqui para usufruir desses milhões quando esse quadro for vendido? Um exemplo, tá? E não foi essa pessoa que precificou. A gente tem uma série, por exemplo, de artistas que faleceram sem as artes deles serem reconhecidas quando eles estavam vivos, e depois que eles faleceram, essas artes foram colocadas. Então, assim, tem um trabalho de elitização da arte. E com esse trabalho de elitização, a arte ela vai ser mostrada em lugares de elite, né? Então, por exemplo, eu acredito que se em qualquer escola, qualquer ambiente de ensino, a gente passasse por toda a história da arte, a gente passasse, assim como a gente tem que passar por outras coisas. A gente não precisa aprender matemática, a gente não precisa aprender o português, né? Então, da mesma forma, em algum momento que a arte ela foi colocada como algo que precisava ser aprendido, ela foi retirada. E nesse retirar, ela foi colocada nesse outro lugar, né? De assim, de agora elite, porque só estudava arte quem tinha dinheiro para sair do Brasil, isso falando do Brasil na época, sair do Brasil para estudar em escolas de arte que não eram aqui, porque aqui não tinha, não era interesse. Então, até essa visão da arte aqui no Brasil, principalmente, ela é limitada também por esses fatores, porque houve um interesse lá atrás que pessoas que produzissem a arte, elas pertencessem a um grupo. O que eu acho é que sim, que hoje a gente todo mundo conseguiria ter um olhar minimamente atento para a arte se isso fosse praticado e houvesse o interesse realmente de ser ensinado em escolas, em instituições e tudo mais. Mas a gente sabe que essa não é a realidade que a gente tem hoje. Então, eu acho que é bem igual a Thaís falou. Então, quem precisa fazer isso? Quem vai atrás de fazer isso? Pessoas que entendem a importância da arte e que acham que sim, dá para passar arte numa linguagem fácil, dá para passar arte sem você ter que florear e romantizar toda uma história ao ponto que as pessoas não consigam entender o que você está falando. Arte é acessível, manualidade é acessível. O que você consegue fazer com as suas mãos? Sua mão, você não paga nada. Nada. Sua mão tá aqui, tá livre. Você pega um papel, você dobra. Você fez uma dobradura legal, você fez arte. Então, por que elitizar isso? Sabe? Então, nesse sentido, eu acho que sim, existe algo por trás, mas também acho que é algo que não existe desesperança. Dá para ser trabalhado, mas precisa haver interesse, né? Isso. Dá até pra gente fazer o inverso hoje em dia, né? Ao invés de começar pela história da arte, né? Suponhamos assim, a gente pode começar pelo inverso, no sentido de que a arte ela é acessível, o que a gente faz com as nossas mãos é arte. Então, por que não trabalhar primeiro aquilo que a pessoa realmente se identifica, para depois mergulhar na arte, entender as referências, entender os processos? Então, assim, a arte já foi muito elitizada, mas eu vejo hoje como uma oportunidade artística e criativa a gente inovar, transformar esse processo para que a arte seja algo prazeroso, algo entendível, algo acessível e algo leve. E até na escola, né, hoje, quantos de nós, quando nós estávamos na escola, né, nós mais velhos, na nossa época de escola, poucos gostavam das aulas de artes. Por quê? Era tudo muito padronizado, a gente tinha, o conteúdo de arte, tal, 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 que não conversava com a realidade, com a nossa realidade. Então, assim, nem eu que amo as artes, me interessava tanto, com a aula de arte escolar, porque não fazia muito sentido para mim. Mas hoje eu vejo que se a gente faz o inverso, no sentido de que, poxa, a arte é acessível, então eu posso sim sentar com os meus alunos numa mesa para produzir. A gente pode sim, se reunir numa mesa, conversar, eh, trabalhar alguma técnica, trabalhar alguma temática, e através disso, existir um despertar. E aí, com esse despertar, a gente insere as pessoas que quiserem para essa realidade de história da arte, de onde veio, porque é história, ela é importante, sim, mas a forma como a gente pode colocar para as pessoas pode mudar um pouquinho para fazer sentido, né? Senão fica muito distante mesmo. Uma coisa assim, nossa, vamos começar por arte renascentista. Vamos tentar fazer aqui uma obra renascentista. Poxa, existe 1 milhão de técnicas,
existe 1 milhão de materiais caríssimos e aí não vai fazer sentido, né? Então, assim, por que não inverter esse processo? Tornar acessível, tornar mais simples para depois destrinchar isso, né? Ó, dadas a realidade que a gente teve artística aí, eu tenho uma frase que eu queria que vocês dissertassem sobre, né? A crise é estética? Eu acho que a crise é estética, política, social. A A crise é geral. A É a tudo. crise é geral, porque eu acho que a gente é levado, né? A gente é, quando eu digo a gente como um todo, né? Sim. População, enfim, a gente é levado. eh, o nosso olhar, ele meio que já tem uma direção, que ele é colocado, né? Igual a gente, não sei, já acredito que todo mundo já tenha tido esse tipo de conversa em algum momento. Não tá todo mundo usando as mesmas roupas? Não tá todo mundo ouvindo as mesmas músicas? Não tá todo mundo assistindo as mesmas pessoas no TikTok, no Instagram? Não tá todo mundo fazendo as mesmas trends? Não tá todo mundo usando o mesmo estilo de maquiagem? Então, assim, a arte, ela não foge disso. A, na hora de consumir, também tem pessoas específicas, artistas específicos, tipo de artes específicas que as pessoas elas vão atrás porque elas gostam. Elas não sabem se elas gostam, mas aquilo é visto com tanta frequência que gera uma quase que um conformismo ou uma normalidade de você estar em contato com aquilo. Então, acho que a crise, sim, ela é estética, é política, é social, porque tudo isso vem de uma economia que é empurrada a determinada coisa. Vem de uma sociedade onde a sociedade ela não está sendo também colocada ali para ser pensante em alguns momentos, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Ela é muito mais do que estética. É muito mais do que estética, na minha visão. Na mão. É. Com certeza. É. Tanto que eu acho que ela Mas, trouxe uma coisa muito legal, assim, quando ela falou de como a gente tem absorvido a arte e até fazer essa coisa do caminho inverso, inverso. né? Porque eu acho que é algo que é natural para o artista ele pensar no tempo. O tempo, ele é uma questão muito, acho que muito assim, forte para o artista, porque você vê, igual ela falou, você senta aqui e você passa um tempo fazendo produzindo algo com a sua mão. Aquele tempo, quando você está fazendo arte, ele passa muito rápido, porque você precisa de atenção no que você está fazendo. Você precisa de presença, você precisa estar presente. Se você não estiver presente, concentrado no que você está fazendo ali, não vai sair, né? E é muito louco, porque isso deveria ser para tudo. Deveria ser para boa parte das coisas, né? A gente ter a nossa presença, a gente estar presente no que a gente está fazendo. Mas nem sempre isso é o que a gente consegue, porque a gente está cada vez mais afastado mesmo. Nessa questão de estar cada um na sua casa, no seu celular, na sua televisão. Então, isso também eu acho que impacta diretamente, sabe? A gente está afastado de uma série de coisas que a gente poderia estar consumindo de outro jeito. A gente é colocado para consumir o que é colocado do jeito que tá, e aí a gente meio que se vê sem opções. Mas não é que a gente não tem opção, a gente não sabe como procurar, né? As pessoas estão ali num lugar onde elas estão sendo direcionadas para determinadas coisas. Então, acho que nesse sentido a gente também tem que pensar, né? Sim, e eu acredito muito que exista mesmo uma crise geral de padrão de comportamento, porque com a tecnologia, a gente se tornou frenético em algumas coisas, né? Por exemplo, o celular o tempo todo, uma tela o tempo todo. As coisas são muito rápidas, os vídeos que os adolescentes de hoje em dia assistem, se não tiver 30 segundos, eles não conseguem prestar atenção em muito tempo em alguma coisa, porque a gente vive numa sociedade muito frenética. E o papel da arte vem para neutralizar um pouco isso, mas é um processo muito difícil, porém possível, eu diria, porque as pessoas estão entrando numa crise psicológica muito profunda, porque elas estão, no final de tudo, elas estão o quê? Sozinhas. Estão com várias coisas, várias demandas, várias produtividades, várias telas, vários consumos diferentes, mas no fundo elas estão sozinhas. Elas estão vazias e carentes e necessitadas de algo mais concreto, de algo mais profundo, de algo mais que tenha um propósito, algo que tenha uma realidade onde as pessoas possam tocar. Isso de pegar com as mãos é muito forte. Não é só o estético, envolve a alma, envolve o coração, envolve os nossos sentimentos, envolve a nossa visão de vida.
Então eu vejo que existe uma crise muito grande na nossa sociedade desse mundo frenético que a gente vive, mas eu acredito muito que isso esteja sucumbindo de vez, sabe? Assim, as pessoas elas estão cada vez mais procurando algo, elas não sabem exatamente o que, mas elas estão procurando algo para pausar um pouco, para relaxar um pouco, para diluir tudo isso e entender, peraí, onde que eu faço parte nesse todo? É, tantas coisas, onde eu me encontro nisso tudo, e a gente precisa parar. Se o mundo não está parando, vão acontecer coisas no nosso processo de crescimento como pessoas que vai fazer a gente parar em algum momento para a gente olhar para dentro de nós e avaliar o que de fato importa. E a arte vai entrar para ajudar nisso. Então eu vejo muito como, mais do que nunca, a arte fazendo parte de um processo terapêutico muito profundo na vida das pessoas. Então não é mais só sobre arte, não é mais sobre estética, é sobre vida, é sobre valor, é sobre caráter, é sobre conseguir olhar para dentro de si e encontrar algo belo. Então isso vai exigir parar. E o parar, ele é bom. E até a gente entender que ele é bom, leva um tempo, porque a gente não está acostumado a parar. A gente não sabe o que é parar. Então, o nosso papel ele é fundamental nesse processo de ajudar as pessoas a falar assim: poxa, parar tá tudo bem, vai ser bom. Você vai se deparar com coisas que você não veria na vida frenética dos nossos dias. Então, tá tudo bem. Então, é bom parar. Num mundo que a gente aprende que não precisa parar, não dá pra parar, não tem como parar e dá pra parar. E é isso. É, Precisa, né? É Precisa. necessário. Eu sou esse cara que não para, né? Meus alunos aqui sabem como é que eu sou, mandando mil coisas, pensando mil coisas ao tempo inteiro, né? Eu queria saber de vocês, como que vocês constroem um processo criativo de vocês, individualmente e no coletivo? Quais são as principais diferenças e quais são essas alterações, essas modificações que acontecem nessas pessoas, nesses alunos de vocês, quando fazem o fazer artístico? Eu acho que o processo criativo são duas palavrinhas, mas é tanta coisa, né? Porque, primeiramente, porque cada artista tem seu processo. Segundo, porque existem artistas que falam, eu não tenho processo nenhum, eu só vou e faço. E às vezes esse é seu processo, só ir fazer o seu processo, né? Então, assim, principalmente eu entendi que o meu processo ele envolve exatamente igual você falou, muita entrega. Até compartilhando com vocês, o nome do meu ateliê é O Hino, né? E ele é uma sigla em inglês para Old is Your New Obsession, que quer dizer o antigo é a sua nova obsessão. Mas não é o antigo na forma antiga das coisas, o antigo parado no tempo, nostálgico. É o antigo justamente igual você falou, o tempo. Porque eu acho que a gente chegou num momento onde a gente acelerou tanto que a gente realmente precisa voltar. Né? É igual a história, por exemplo, da lâmpada infinita. Fizeram uma lâmpada que ela está acesa até hoje, tem mais de 100 anos, num corpo de bombeiro, num lugar X. Essa lâmpada, ela trouxe um pensamento que é o quê? Se nós fizermos lâmpadas que duram para sempre, como que vai funcionar a indústria de lâmpada? Se eu fizer uma lâmpada que dura 100 anos, você vai comprar uma lâmpada comigo. Então, a gente precisa tornar lâmpadas cada vez piores para manter um mercado. E aí vocês pensam que isso se aplica para tudo, né? Isso se aplica para o nosso tempo, isso se aplica para roupa, isso se aplica para tudo. Então, eu fico pensando assim, justamente nessa questão do tempo, é a forma como a gente fazia. A forma como a gente usufruía do nosso tempo. A gente vê os antigos falando, ai, nossa, o dia passou rápido hoje. Antes parecia que eu chegava em casa, eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Mas é porque as nossas demandas também aumentaram. E não só as demandas, o consumo, né? Então, é igual você falou, eu sou esse cara que tô toda hora ali. Mas na hora que você tá no seu tatame lutando, você não tá na internet, você não tá pensando em demanda, você não tá. É uma arte. Agora É uma arte também. Agora, você pensa que a gente vive numa sociedade em que quase ninguém vai pro tatame depois. Quase ninguém vai pro ateliê depois. Quase ninguém vai fazer um exercício depois. Então, a gente, né? Então, a gente fica nesse lugar de, assim, faz, e não tem o momento de desligar, né? De preencher.
Então, no meu processo criativo, eu penso que sempre eu vou valorizando as etapas e vou valorizando o tempo. E eu deixo fluir. Aí tá falando do processo criativo, né? E aí, enfim, meu processo criativo é muito mais disso mesmo, de usufruir o tempo, e eu acho que é o que eu tento aplicar boa parte das vezes que eu vou fazer alguma coisa lá no espaço. Então, eu deixo muito claro que lá é um espaço onde todo mundo troca, as pessoas estão aprendendo ou não estão lá para aprender, estão lá só para viver um momento. E é isso que eu tento despertar nas pessoas, exatamente igual a gente falou. Essa capacidade delas entenderem que não é nenhum problema viver o tempo. Que não tem problema você sentar numa mesa, pegar uma tinta, um papel, e você ficar 3 horas num desenho com uma tinta e num papel. Isso, inclusive, exercita o seu cérebro. Exercita a plasticidade cerebral, gente. As pessoas acham que a arte é só, né, sempre conecta um desenho, a uma ideia infantil. E não é. É justamente o que a Thaís falou. A arte, ela não só é necessária, como eu acho que daqui a algum tempo ela vai ser vai ter uma procura muito grande, justamente por falta dessa necessidade de descompressão mesmo. As pessoas vão precisar descomprimir do que elas estão passando. É muita pressão atualmente. Processo criativo? Meu processo criativo também passa muito por isso. E eu tenho Individual e até. coletivo. Oi? Individual e coletivo. Individual. Então, vou começar pelo individual. O individual, eu tenho até um caderno, mas eu tenho vários, né? E sempre sem pauta, sem linha, porque eu gosto de fluir até nisso. E aí no meu caderno tá escrito assim: processos nada lineares. Porque os meus processos não são assim, que nem pessoas, por exemplo, de exatas. Eles são assim, ó. Tem hora que eu estou super criativa, tem hora que tem um silêncio na minha cabeça, assim, e tá tudo bem. Ele faz parte do meu processo, e depois eu volto com a ideia, e depois ela se acalma um pouco, e depois ela volta com tudo. Então eu tenho, no processo de arte que eu falo da gente conhecer as pessoas, na verdade é o processo que eu me conheço. Então eu lido comigo mesma, e isso é muito maluco, porque não é um padrão lógico, claro. Falam que artista é tudo doido, mas eu acho que é muito por isso, porque a gente não pensa de uma forma muito estruturada, muito regrada. Mas, por exemplo, eu tô aqui, eu já tô imaginando tal coisa, que isso aqui pode se encaixar e já tá vendo uma ideia, e pode gerar uma experiência, e pode gerar uma arte, e pode gerar uma exposição, e por aí vai. Então, assim, são muitas ideias. Eu acho que o nosso processo como artista individual, isso eu me enquadro, é organizar um pouquinho melhor tudo isso, mas tá tudo bem ter todas essas ideias, e elas precisam ser valorizadas. E a gente tem dificuldade de nós mesmos darmos valores a todas essas ideias, né? A dar valor a tudo isso. Então é um processo. E o coletivo, para mim, é maravilhoso, porque eu amo gente. Então, para mim, estar com gente, estar com pessoas, sendo pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho liberdade, amigos meus, minha família, as minhas filhas estão inseridas nesse processo criativo, porque o que eu sei ensinar para elas é arte. Então, para mim, o maior prazer da minha vida é sentar com as minhas filhas e fazer arte com elas, porque as crianças me ensinam demais. Porque os artistas são as crianças que não deixaram sumir, né? Então a ideia da criança ela é muito legal porque ela é livre. Ela tem uma visão ampla de vida no sentido de que o desenho dela, uma árvore, ela não precisa ser marrom e verde, ela pode ser todas as cores, né? Uma pessoa não precisa ser um bonequinho palito que tem um padrãozinho, não. Pode ser. Às vezes minha filha fala: olha, essa aqui sou eu. Eu olho assim, caramba, essa aqui é você. É você, é muito legal. Então, as crianças, e não só as crianças, mas as pessoas, elas nos ensinam sempre algo. E para mim, o processo criativo individual é muito importante. Mas o coletivo, eu acho que tem uma beleza muito específica, que a gente sempre está aprendendo algo com as pessoas. E isso eu incluo nos meus processos criativos e artísticos, porque para mim as pessoas são arte. Então eu creio que cada uma carrega algo muito profundo, muito valioso, que eu posso pegar aquilo que nem eu tenho uma lembrança muito grande do Valmir. Eu já tenho uma lembrança, eu vou lembrar desse dia para sempre, né, da gente aqui e dessa realidade, dessa vivência, porque as pessoas sempre têm algo a nos ensinar. Eu acredito muito nisso, até as pessoas mais complexas. Elas têm algo para nos ensinar. Então eu pego isso
para o processo criativo e falo, coletivo. poxa. É muito mais legal dar aula assim, porque se eu gosto de gente, a minha aula, ela vai ser sobre gente. Vai ser sobre a gente sentar junto, criar junto. Então, eu vejo uma leveza, eu vejo um brilho nisso, de criar no individual, mas o coletivo tem algo muito especial. Pois, você queria fazer uma pergunta, né? Bom, eu queria saber um pouquinho de vocês, né, da Paula e da Thaís, que sabendo que da complexidade da arte, de como a arte é difícil de ser interpretada, eu queria saber como vocês fazem para apresentar e retratar isso no ateliê e como a rotina de vocês ficam com isso, sabendo que vocês têm que pensar não só no que vocês têm que se expressar, mas sim como as pessoas vão interpretar esse tipo de arte. É, bem, eu acho que assim, como a gente já falou aqui, a arte, ela tá inserida num lugar de, às vezes, ela tá nesse lugar de elite, mas ela não é. Então, uma coisa que pelo menos eu tomei muito cuidado lá, no meu espaço, foi ter certeza que eu estava dialogando com artistas de vários lugares diferentes. Então, é igual eu falei, eu realmente tenho pessoas que fazem artes há anos e nunca tinham exposto essa arte em lugar nenhum. Eu tenho pessoas lá que fazem joias, ou seja lá o que for, e nunca conseguiu vender porque não tinha coragem de colocar numa rede social ou fazer alguma coisa do tipo. Então, para mim, principalmente, eu acho que foi muito mais trabalhar esse olhar que eu já sabia que eu tinha, porque eu não vim de um lugar abastado, eu não vim de um lugar onde as pessoas tinham dinheiro. A minha família não tem dinheiro, né? Então, você parte de um lugar já onde você faz a arte pela arte, não necessariamente pela remuneração, né? Então, quando você faz isso pela arte, você passa a identificar outras pessoas fazem isso pela arte também. Então, eu acho que acaba sendo uma construção até mais fácil, porque você tem um propósito, você tem os seus valores, você sabe no que você acredita. E quando você vai conversar com pessoas, quando você vai levar artes para o seu espaço ou fazer coisas no seu espaço, você acaba fazendo com pessoas, com artistas e coisas que conversam com o que você já acredita também, sabe? Então é bem igual a Thaís falou, ela está há 1 ano construindo uma comunidade, né? Não é algo que do dia para a noite surgem pessoas que falam, eu concordo com você, eu quero abraçar esse projeto. Não é. Então é essa construção, principalmente construção de comunidade, e eu acho que essa é uma tecla que tem que bater muito, porque é o que faz falta para boa parte dos artistas. Estar inserido numa comunidade, saber que essa comunidade existe, ou se não souber onde essa comunidade existe, pelo menos tentar começar a fazer o seu movimento de criar essa comunidade, sabe? Na cidadezinha onde mora, ou na cidadezona onde mora, porque em todos os lugares realmente a arte, ela tá um pouco difícil nesse acesso, mas eu acho que as pessoas que, assim como a Thaís, assim como eu, que a gente tem essa oportunidade de abrir as portas, eu acho que vai muito nesse sentido, de avaliar pessoas que tenham a mesma intenção de propósito e fazer acontecer junto. Eu acredito muito também que lá no meu ateliê eu recebo muitas pessoas que não são das artes. Uhum. Né? Também tem esse desafio, né? Como ele está falando, como a gente consegue dialogar e que as pessoas possam entender isso, possam entender o que é arte, né? Através daquilo que a gente está fazendo, não só produzindo, mas expressando para elas. Eu vejo que é muito pela experiência. A pessoa, muitas vezes, ela precisa experimentar o que ela tá com dúvida do que é. Quando ela se propõe a fazer algo que talvez... Muitas falam assim, nossa, Thaís, eu nunca, desde a época da escola, eu não pinto com tinta. Eu lidei com outros adolescentes que falaram assim, nossa, em situação de vulnerabilidade social, eu nunca peguei numa tela, mas eu tô me sentindo importante fazendo isso. Tô achando isso muito legal. Então, eu acredito muito que a experiência leva à identificação. Então, eu acho que falta a gente impulsionar mesmo essas pessoas. E as pessoas que eu tô dizendo são todas. Elas podem experimentar, mesmo que ela não se torne um mega artista ou tenha essa paixão, esse anseio, mas a arte ela pode fazer parte do cotidiano como um hobby ou como um processo terapêutico ou como uma curiosidade, né? Então, eu acho que a experiência, ela é primordial para quem quer conhecer mais sobre arte. Acho que ajuda bastante a experimentação da técnica e enfim, das coisas.
Você tem uma pergunta, querida? Eu queria saber o que vocês sentem quando vocês estão produzindo alguma obra, né? Quando vocês estão fazendo arte, o que motiva vocês a fazer, né? O que leva vocês a fazer isso? E a partir disso, como que vocês se entenderam, se encontraram como artistas, né? Pode começar. Tô aqui formulando. Tá. Então, eu acho que você diz assim, mais no começo mesmo, é isso? Tipo, no começo de fazer arte ou no começo de se entender como artista? No começo de se entender como artista, a partir de como você começou a fazer arte. Tá. Eu acho que é muito igual a gente falou logo no começo, assim, eu acho que parte dessa questão de você. Eu acho que quase todo artista entende que gosta de algo que não sabe exatamente o que é, né? E a Thaís até trouxe uma coisa muito legal que eu acho que é a questão do. Tem uma palavra que ela começou a ser usada não tem muito tempo, que é multiartista. Que é o quê? É você ser um artista de várias coisas, né? Porque não tem problema você ser um artista de várias coisas, né? Eu, por exemplo, eu faço cerâmica, eu faço ilustração digital, eu sei costurar, eu fiz faculdade de moda, eu tô aí, entendeu? Por quê? Porque eu gosto de muita coisa, né? E eu acho que também existe esse discurso, que ele também foi colocado na gente em algum momento, de que você necessariamente deve gostar de algo. E acabou. E não é, né? Você pode sim ser, sei lá, de repente, trazendo para a sociedade o que a sociedade gosta de exaltar. Não sei, talvez um médico ou um advogado muito bem sucedido, e você também pode tocar guitarra muito bem no meio disso, né? Então, eu acho que, principalmente para mim, foi descobrindo as coisas que eu gostava, porque eu gosto de muita coisa. Eu gosto de música, eu gosto de desenhar, eu gosto de dançar, e também entender minhas facilidades, né? Porque eu sei que eu tenho assuntos que eu tenho mais facilidade, outros que eu tenho menos, né? Então, os que eu tenho facilidade, igual ela falou, explorar, né? Tem gente que, por exemplo, vai ter mais facilidade fazendo escultura do que pintando um quadro. E quando ela começar a fazer uma escultura, ela vai falar que eu me achei. Então, hoje, é um processo muito longo como artista. Eu entendo que tem artistas que já saem, né? Igual a galera fala, nasce pronto, e pode existir. Mas para mim, pelo menos, foi um caminho de conhecimento, igual ela falou, sobre o tempo, sobre eu poder usar o meu tempo sem culpa, sobre eu poder fazer as coisas que eu gostaria de fazer sem culpa. E aí, quando você se desprende, principalmente dessa coisa do eu preciso fazer só e você passa a pensar, eu consigo fazer várias outras coisas, ou eu posso fazer várias outras coisas, aí você entende que você pode realmente desenvolver em vários lados. Então, para mim, foi muito nesse sentido. Eu estava buscando o que eu queria, aonde eu me encaixava, e aí eu descobri que eu me encaixava em várias coisas. Então, todas essas coisas que eu me encaixo são as coisas que eu faço hoje, né? Pelo menos para mim, igual lá no ateliê, eu ainda os nossos assuntos, às vezes, eles mudam justamente porque, igual no ateliê, eu tô há menos tempo, ainda não comecei oficinas lá. Falando é muito real. Ele começou falando de amizade, e eu acho que não é só sobre amizade, é sobre comunidade mesmo, sabe? A gente conseguir fazer as coisas juntos, assim, nesse sentido, é muito difícil. É muito difícil mesmo, sabe? Igual ele falou, você tem um lado criativo, igual num espaço que ele não podia ser criativo. Então, isso lima a gente, sabe? Quando você vai conseguindo construir isso com outras pessoas que têm a mesma intenção, é difícil não ficar emocionado. Bom, o que me motiva e me motivou a começar arte na minha vida é que eu entendi que eu nasci para isso. E eu também gosto de fazer muitas coisas. Entender que tudo isso é arte para mim foi assim libertador. E a minha principal motivação eu não poderia deixar de dizer, mas é a minha fé. A minha fé que me motiva e me inspira a fazer o que eu faço, entender que eu tenho um Deus que cuida de mim e me desperta a criar assim como eu fui criada por ele. Então, para mim, não tem como separar a arte disso. Então, a minha maior motivação é saber que eu tenho uma fé que ela está acima de todas as coisas, do que eu faço, do que eu ouço, do que eu vejo por aí de padrão de pensamento e tudo mais. A minha fé, ela vai além disso tudo e ela que me inspirou a, inclusive, criar o Vivário, né? Que Vivário significa um lugar que gera vida.
e a partir de uma vida que eu tenho com Deus. E por causa disso, hoje eu crio. Então, isso está totalmente associado àquilo que eu faço. Então, eu vejo que a minha fé, ela é essencial para aquilo que eu produzo. É isso. Meninas, pra gente encerrar, queria que vocês deixassem as redes sociais aí dos ateliês de vocês, tá? Convidar o pessoal a participar. E hoje, como é o último, hoje é o último episódio da primeira temporada do CNEcast, minha querida Paula Alessandra, que está com a gente há tanto tempo já, vai encerrar. E é isso. Meninas, deixa aí para vocês as redes sociais. Bem, gente, eu vou deixar aqui o Instagram, por enquanto, do meu ateliê. É oino, OIYNO, _ arte, com T sem E no final. Tem um site que tá vindo por aí também, que é www.oino.com.br, mas ainda está em desenvolvimento. Sigam para acompanhar as novidades. Em breve, começa a divulgar as oficinas, começa a divulgar as experiências. Já tem muita coisa legal lá na loja de artistas independentes que estão tentando fazer acontecer aí também no meio. Então, sigam a página e deem uma fortalecida lá no meu trabalho e no trabalho dos artistas que estão lá junto comigo construindo essa comunidade. Meu Instagram do Vivário é @_Vivário. Sigam lá para conhecer melhor o meu trabalho, as experiências que a gente faz, os produtos também criados naquele espaço. E é isso. É isso, gente. Hoje eu tive o prazer de conversar com grandes duas amigas minhas, né? A Paula Mendes e a Thaís Fernandes. Esse é o último episódio do CNEcast. Vou ficando por aqui. Tchau. Pessoal, esse foi o último episódio da primeira temporada do CNEcast, esse projeto maravilhoso feito aqui com os alunos do MOVA, que é a agência aqui do CNEcast. E eu só quero agradecer, porque eu, pelo menos, aprendi muito no tempo que eu estava aqui. A galera incrível, competente demais. E eu acho que é isso aí, né? Agradecer também o Valmir, a oportunidade. Obrigada, Val. E obrigada, galera do MOVA. Gente, muito obrigado aí. Só a gente sabe o que a gente passou, certo? Vou chorar. Tchau, gente! Até a segunda temporada!